Olá, semana começando, segunda-feira, dia 3 de dezembro de 2018. Câmara de Campinas continua em obras e a gente segue neste ambiente. Está no ar o Jornal Câmara Notícia, confira os destaques de hoje. Na reunião ordinária desta noite, vereadores votam projeto que cria IPTU verde, lei de uso e ocupação do solo e desenvolvimento ordenado. Projeto de lei do vereador Paulo Galtério quer estender aos taxistas direito de utilizarem aplicativos de transporte para pessoas físicas. Subprefeitura no distrito do Ouro Verde é inaugurada. E no esporte, em batalha de mais de 3 horas, Vôlei Renata vence Ribeirão no ginásio do Taquaral. Hoje é dia da reunião ordinária de número 75. Os vereadores vão discutir e votar 12 projetos. Confira a pauta completa. O primeiro item da pauta é a segunda discussão do projeto de lei de autoria do vereador Marcelo Silva, que institui o programa IPTU Verde no município de Campinas. Em segunda discussão, o projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que desincorpora da classe de bens públicos de uso comum do povo e transfere para a classe de bens dominicais área de propriedade da municipalidade localizada no loteamento Jardim Capivari. Também de autoria do prefeito, projeto com emenda que trata das diretrizes gerais da política para a promoção da cultura da paz, o Estatuto da Paz, e institui o programa A Paz em Língua de Brincar e dá outras providências. O item 4 é o projeto de autoria do vereador Permínio Monteiro, que denomina como Praça Sebastião Caetano Dias, uma praça localizada no Parque da Figueira. O item 5 é o projeto de autoria do vereador Marcelo Silva, que denomina como Rua Ney Dias Negrão a Rua 2 do residencial Parque dos Cantos. De autoria do vereador Paulo Galtério, será analisado o projeto que concede o diploma de mérito jornalístico Braulio Mendes Nogueira a Heraldo Pereira de Carvalho. Na sequência, serão analisadas as matérias adiadas da reunião anterior. Em primeira discussão, o projeto de lei de autoria do vereador Marcelo Silva, que proíbe a coação administrativa de motoristas por guardadores e lavadores autônomos de veículos no município de Campinas. Também será analisado o projeto de autoria do vereador Luiz Cirilo, que trata da divulgação de vistorias realizadas em equipamentos urbanos, como pontes, passarelas e viadutos no sítio oficial do município de Campinas. Em turno único, o projeto de autoria do vereador Ailton da Farmácia, que denomina como Rua Professor Maurício Francisco Seolim a Rua 3 do residencial Parque dos Cantos. Em segunda discussão, substitutivo total ao projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que trata da demarcação e a ampliação do perímetro urbano e institui a zona de expansão urbana e dá outras providências. Outro projeto que será discutido nesta noite é de autoria do prefeito com emendas que trata do parcelamento, ocupação e uso do solo no município de Campinas. E por fim, pela primeira vez, será analisado o projeto de lei complementar de autoria do prefeito que altera o artigo 1º da Lei Municipal 15.227 de 2016, que trata de afetação de área pública municipal para classes de bens de uso especial necessária à regularização das instalações do Centro de Saúde do Jardim Aurélia. A reunião ordinária começa às 6 horas da tarde e é aberta ao público. A TV Câmara Campinas transmite ao vivo. Foi inaugurada a nova subprefeitura no distrito do Ouro Verde. No local, o cidadão poderá solicitar e resolver problemas de serviços municipais. A nova sede da subprefeitura do Ouro Verde vai trazer mais espaço para que a população do distrito possa utilizar os serviços municipais. O vereador Rodrigo da Farmadic representou a Câmara Municipal na inauguração do local. O principal legado da subprefeitura é a descentralização do atendimento de serviços prestados pela prefeitura para o cidadão. Então nós temos aqui os atendimentos da Sanasa, CPFL, ENDEC, o CEPAT, o atendimento 56 presencial. A mudança da Avenida Suassuna para o Shopping Spazio Ouro Verde aconteceu por meio de uma parceria com o centro comercial. O primeiro deles, nós não teremos custo aqui de aluguel. Lá nós pagávamos R$12.000 por mês e aqui o shopping disponibilizou esse espaço gratuitamente. Inclusive as obras de adaptação, sinalização, iluminação, tudo aqui teve custo zero para a prefeitura. Segundo, nós ampliamos, dobramos a área disponibilizada ao cidadão. Lá nós tínhamos 400 metros,
aqui quase 800 metros quadrados de área. A subprefeitura foi criada em 2016, depois que o Ouro Verde se tornou distrito por meio de uma iniciativa da Câmara Municipal. A descentralização facilitou a vida da população desta região, que não precisou mais ir até o centro para resolver serviços municipais. Esse é um trabalho que partiu da Câmara Municipal. Eu ainda não era vereador, mas ajudei no trabalho para aprovação do projeto da criação dos distritos do Campo Grande e do Ouro Verde. Após essa lei que foi aprovada, criou-se então a subprefeitura do Campo Grande e do Ouro Verde. E agora com atendimento no shopping, no espaço Ouro Verde, para um maior conforto para as pessoas até poder estacionar. Farmadic lembra que a Câmara contribuiu ainda para que os serviços da CPFL fossem disponibilizados na subprefeitura. Além dele, o vereador Marcos Bernardelli também participou da inauguração. O trabalho da Câmara é sempre no intuito de melhorar a vida do cidadão, inclusive a partir de uma indicação da Câmara Municipal de Campinas para que a CPFL passasse a atender também aqui na subprefeitura do Campo Grande e do Ouro Verde. Então não tinha esse atendimento, nós já tínhamos da Sanásio, da INDEC, o CEPAT aqui na atendimento na subprefeitura. A partir dessa indicação da Câmara, o prefeito fez um convênio com a CPFL e também já tem atendimento aqui na subprefeitura. O contrato da prefeitura com o shopping tem duração de 5 anos. Após isso, ele poderá ser renovado. É um contrato de comodato que, por legalidade, vale por 5 anos. Né? Significa que poderá ser renovado se for interessante para as duas partes. A população aprovou o local. O espaço parece que é muito bom, né? Não sei, vamos ver, né? Achei muito bom. O espaço amplo, né? Eu acho que o atendimento também estou achando muito bom. Um projeto de lei do vereador Paulo Galtério pretende estender aos taxistas o direito de utilizarem aplicativos de transporte destinado apenas para pessoas físicas. O projeto de lei ordinária 333 do vereador Paulo Galtério permite que taxistas possam também utilizar de aplicativos de transporte já existentes. O vereador comentou o projeto. Aos taxistas de Campinas, seja também dada a faculdade de participar do Uber. Por que isso? A regra é assim, quem pode o mais, pode o menos. Então, assim, a questão do taxista, que ele é oficialmente ele é regulamentado pela prefeitura, se aquele que é regulamentado, apesar que o Uber também é regulamentado, mas eu digo assim, hoje o problema do taxista é que ele tem que ficar parado esperando o cliente ligar para ele ou chegar no ponto de táxi. Ao contrário que no aplicativo, ele faz um giro e ele pode fazer esse trabalho. Então nada mais justo hoje que ele tenha os mesmos direitos do que os trabalhadores que trabalham no aplicativo. Um dos objetivos, segundo o projeto, é garantir igualdade de condições para taxistas e outros motoristas. Que muitas vezes um taxista pode estar num ponto à noite que não dá movimento e naquele horário ele pode estar fazendo Uber para compensar a falta de clientes. Então, uma medida de justiça que permite ao taxista girar com seu veículo, assim como o trabalhador da Uber. Questionado sobre possíveis desavenças entre as categorias, Paulo Galtério disse que isso não deve ocorrer justamente por conta das regras do projeto. A grande reclamação dos taxistas é o valor que a Uber cobra, que ele entende que é pequeno com relação ao que eles cobram. Mas essa questão de valor menor ou maior tem que ficar a critério do taxista. Se ele entender que o Uber é suficiente para ele poder trabalhar, ele tem que ter essa liberdade. Por isso do projeto. Se ele entender que o que a Uber paga ou que outro aplicativo não é suficiente para a remuneração dele, ele pode recusar isso. Mas ele tem que ter a opção de poder fazer o serviço da Uber. Galtério também descartou que haja divergência com a legislação federal. A lei federal, ela nada fala com relação aos táxis trabalharem como Uber. Então, se a lei municipal ela for favorável, não vejo problema nenhum dos táxis trabalharem, exercerem também a atividade de Uber. Não vejo problema, eu acredito até que seja uma medida de justiça para que esses trabalhadores também tenham mais uma opção de poder trabalhar nesse cenário competitivo entre a Uber e os motoristas de táxi. Vereador Marcelo Silva cobra em requerimento planejamento financeiro e cronograma para a conclusão das obras do BRT.
Enquanto as obras do BRT não ficam prontas, os motoristas de Campinas vão se adequando como podem à rotina de trânsito e congestionamentos ao longo da via, que promete desafogar os problemas de mobilidade na cidade. Mas outro fator causa preocupação ao vereador Marcelo Silva. Ele pede em requerimento protocolado na Câmara informações da Prefeitura sobre o planejamento financeiro e o cronograma para a conclusão dessas obras. Nós queremos saber se a Prefeitura tem um planejamento de obra, tem um planejamento de quanto vai gastar, porque nós sabemos que, falando de gestão, a Prefeitura não é boa nisso, né? Já está demonstrando uma péssima gestão em vários setores aí do município de Campinas. E como se trata de uma obra volumosa, de uma obra que está causando muitos transtornos para a população de Campinas, nós queremos saber exatamente qual é o prazo de execução, qual é o aporte financeiro que está sendo dado e o cronograma. Isso é fundamental. O parlamentar quer oferecer à população que sofre com os constantes desvios provocados no trajeto informações detalhadas sobre as obras. Para dar uma resposta para aquela população de Campinas, que está demorando 3 horas para sair do Ouro Verde, do Campo Grande, e chegar no centro da cidade. Então eles querem uma resposta convincente, com data e dia certo de execução e um cronograma de execução, para eles também se programarem. A Prefeitura tem o prazo regimental de 15 dias, que podem ser prorrogados por mais 15, para responder aos questionamentos. O vereador Marcelo Silva diz que vai continuar fiscalizando as obras do BRT, pois esse é um assunto de interesse público. A gente sempre age com cautela. Primeiro a gente espera a resposta, se não tiver uma resposta convincente, a gente faz um novo pedido em cima desse requerimento, e aí, caso não seja satisfatório, aí a gente toma as medidas judiciais cabíveis. A vereadora Mariana Conte protocolou um requerimento cobrando explicações sobre devolução de verba destinada à saúde mental. A vereadora Mariana Conte apresentou durante a 74ª reunião ordinária um requerimento de informações destinado à Prefeitura Municipal. O objetivo é cobrar do Executivo explicações sobre a devolução ao governo federal de verba no valor de R$ 380 mil, que deveria ser destinada à implantação de dispositivos que compõem a rede de atenção psicossocial. Na verdade, eu encaminhei esse requerimento porque foi divulgada uma portaria do Ministério da Saúde, a portaria 3718 de 2018, apontando cidades e municípios que tiveram destinação de verba direcionada à rede de atenção psicossocial, mas por não executarem no prazo, foram obrigadas a devolver esse dinheiro. E a cidade de Campinas consta no rol de cidades que terão que devolver o dinheiro do Ministério da Saúde. A vereadora explicou que existe na cidade uma demanda grande de pessoas que sofrem com a desassistência. São R$ 380 mil que estariam destinados aos serviços residenciais terapêuticos. Os serviços residenciais terapêuticos é uma necessidade, é uma demanda. Existem vagas que não estão sendo contempladas, existe uma lista de espera por serviços residenciais terapêuticos, que são casas em que as pessoas que têm algum tipo de transtorno mental e não têm família, não têm condição de se manter, elas servem como um tipo de república para essas pessoas. E essas casas, elas têm cuidadores, pessoas, a depender do grau de autonomia, essas pessoas têm que ser auxiliadas nos serviços básicos do dia a dia ou mesmo cuidados de saúde. A Prefeitura agora tem o prazo de 30 dias para responder os questionamentos da parlamentar. Caso a gente constatar que há negligência, a Prefeitura tem que responder por isso, né? Eu espero, acredito que tenha uma justificativa, enfim, apesar de ser difícil pensar por que nós perdemos um valor desse tamanho, mas a Prefeitura vai ter que responder, inclusive, né, digamos assim, por negligência ou por má administração, a gente vai ter que procurar os caminhos corretos aí para responsabilizar o prefeito. O vereador Nelson Osseri também protocolou um requerimento que pede à Prefeitura informações sobre o convênio existente entre o município de Campinas e a empresa Medical Center. Foi protocolado na Câmara o requerimento número 2672, de autoria do vereador Nelson Osseri, que pede esclarecimentos sobre o convênio entre a Prefeitura e a empresa Medical Center. Eu recebi no gabinete algumas
questões referente a Medical Center, né? E por se tratar de um convênio, acabei buscando e percebi que existe um convênio, então eu quero entender toda essa documentação. A empresa presta serviços à prefeitura, realizando exames para os usuários do Sistema Único de Saúde. O vereador deu detalhes do pedido. E por se tratar de convênio, dinheiro público, então eu peço esse requerimento, mas por respeito ao dinheiro público, para saber de fato como vem sendo gasto. De acordo com o vereador, falta transparência. Existe um convênio e por se tratar de dinheiro público, a gente precisa respeitar, né? Respeitar o dinheiro do contribuinte, o dinheiro público. O parlamentar aguarda o retorno da prefeitura. Aguardar a resposta do executivo, eles têm 15 dias para responder, prorrogado por mais 15, e após a resposta, tomar as medidas cabíveis. A Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, abre consulta pública do inventário de gases de efeito estufa. Ônibus, carros e outros veículos. Esses são os maiores emissores de poluentes na região metropolitana de Campinas. É o que aponta um inventário feito para diagnosticar a emissão de gases de efeito estufa. A consulta pública com os resultados do diagnóstico ficará disponível pela Prefeitura Municipal até o próximo dia 18 de dezembro. A análise foi feita nos 20 municípios da região de Campinas e foi dividida em energia estacionária, transporte, resíduos, processos industriais, agricultura, florestal e uso da terra. O setor que mais emite gases de efeito estufa que contribuem para o aquecimento global é o de transporte, e Campinas, por ter o maior número de veículos, cerca de 2 para cada habitante, é o que mais polui o meio ambiente. Principalmente o setor de transporte, a queima de combustíveis fósseis, combustível como gasolina, combustíveis como principalmente o diesel, né? E era também esperado uma participação importante da atividade industrial, porque essa região metropolitana de Campinas é muito industrializada, e aí um aspecto que a gente pensa aqui como o principal resultado da contribuição de emissões na RMC no setor industrial é a Replan em Paulínia. Então, Paulínia lidera, é o único dos recortes, quando a gente pega transporte, energia e outras fontes de emissão, o único recorte em que Campinas não lidera é o recorte da indústria, das emissões da indústria, que é liderado por Paulínia. O que está fechando agora nessa consulta pública, a gente quer saber a opinião de técnicos das universidades, das entidades, das empresas, sobre esses resultados que foram obtidos, com o apoio, com o acordo, a adesão dos 20 municípios da RMC. Então, isso é um fato inédito, é a primeira vez no Brasil que há uma união de municípios de uma região metropolitana para aferir a quantidade de gases de efeito estufa e também a quantidade de gases tóxicos, poluentes, que podem impactar a saúde das pessoas. O secretário de Meio Ambiente afirma que é preciso pensar em ações conjuntas para diminuir a emissão desses gases. Não adianta uma região, uma cidade como Campinas fazer a sua parte, as suas ações na questão da qualidade do ar, se não envolver todos os municípios da região. Menezes lembra que a meta nacional até o ano de 2025 é de redução de 37% e 43% até o ano de 2030. E como grande parte dessa redução diz respeito ao desmatamento, o que não compreende a região metropolitana de Campinas, a RMC vai estabelecer suas próprias metas, que serão anunciadas em março do ano que vem. A RMC vai estabelecer metas próprias, porque aqui o nosso problema não é desmatamento. A gente está tendo até uma revegetação, uma ampliação das áreas com cobertura vegetal ao longo dos últimos anos. Então a nossa meta vai estar focada na transformação de um transporte num transporte menos poluente. Tem aqui a inserção dos ônibus elétricos, que deve progressivamente ser aumentada. Tem a questão da indústria, reduções, metas para a gente ter uma transformação do uso de energias mais limpas, né?
Então essa questão energética e de transporte é a questão fundamental para a RMC. Esse plano de ação e essas metas serão definidas até março, quando a gente finalmente vai ter o texto final do nosso inventário com o plano de ação. E aí cabem às prefeituras municipais da região internalizar esse plano de ação na parte que cabe a cada realidade de cada cidade. O quadro F5 de hoje traz uma dica para você que quer melhorar o seu vocabulário e raciocínio brincando. Acompanhe. Olá, o aplicativo de hoje é um jogo em que você tem que resolver enigmas das palavras mais difíceis da história. O desafio é provar o seu conhecimento de vocabulário. O app é de graça e está disponível para Android e iOS. Seu objetivo é explorar ilha após ilha de quebra-cabeças de palavras. Você será desafiado e testado em sua capacidade de soletrar, combinar e limpar novos quebra-cabeças. São mais de 900 níveis para jogar. Com a ferramenta, além de você se divertir, você testa o seu conhecimento e aprende. É isso aí! Caso você queira rever tudo que já passamos aqui no F5 ou se perdeu algum, basta entrar no canal da TV Câmara no YouTube e acessar a playlist do F5. Essa foi a dica de hoje. Na próxima semana eu volto com outro tema. Tchau! Em partida válida pela 7ª rodada da Superliga Masculina de Vôlei, o Renata suou, sofreu, se superou e venceu. Em uma batalha de mais de 3 horas, o Vôlei Renata venceu o Ribeirão no ginásio do Taquaral por 3-2. Depois de vencer os 2 primeiros sets por 37-35 e 25-18, os visitantes reagiram na partida e com 27-29 e 24-26, a partida foi para o 5º e último set. Aí, com o apoio da torcida, os campineiros venceram por 15-9 e fecharam a partida em 3-2. O oposto Dani foi eleito o melhor em quadra. Mais de 1.300 torcedores compareceram. O Renata está agora na 5ª colocação, a 8 pontos do líder SESI. A partida tinha tudo para ser tranquila. O Renata teve oportunidade para fechar em 3-0, mas vacilou no terceiro set, perdeu também o quarto e aí teve que ir para a decisão. O próximo jogo é no sábado, fora de casa, contra Maringá. E neste último sábado, também em outra batalha tão dura quanto a do vôlei, o Veracruz Basquete venceu a equipe de Araraquara por 61-51 na segunda partida da semifinal do Campeonato Paulista. As campineiras forçaram o terceiro e último jogo, que já acontece hoje, hein? Presta atenção, 7 horas da noite, novamente no ginásio do Paineiras, entrada franca, hein? Prestigie o melhor basquete do Brasil. O Câmara Notícia fica por aqui, a gente se vê amanhã ao 12:30. Até lá, tchau, tchau!